Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Se você ainda não desligou seu celular, agora é hora, desliga seu celular, né? Não deixa que nada venha tirar a sua comunhão com Deus. Não se preocupe, os carros lá de fora, tem 2 obreiros lá olhando os carros, as pessoas estão vigiando os carros lá fora. Agora descansa no Senhor, vamos ser rápido, breve, mas descansa agora no Senhor para você ouvir da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Vamos estar meditando um pouquinho nesse Mateus 21, versículo de número 28. Capítulo 21, versículo, a partir do 28. Amém? Todo mundo abriu? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo o seu primeiro, disse: Filho, vai hoje à minha vinha, vai trabalhar hoje à minha vinha. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Não quero. Mas depois, se arrependendo, se foi. E, dirigindo o seu segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Até aqui. Aqui nós vamos... Pode se sentar no nome de Jesus. Aqui nós vamos estudar essa noite, aprender um pouquinho essa noite sobre uma parábola. Jesus conta uma parábola aqui. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria, é uma história. Porém é uma história que retraz um ensino. Ela traz um ensino, ela traz algo que vai ser para as nossas vidas hoje, para estar edificando a nossa vida hoje. Então Jesus usa de formas para estar explicando a palavra, e Jesus usa de parábolas. Várias parábolas na Bíblia nos trazem ensinamento. Mas para nós entendermos essa parábola em especial e aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos pegar aqui o versículo de número 32, que fala assim: Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Aqui nós temos uma noção do que o Senhor estava falando aqui nessa parábola. Para nós entendermos isso aqui, se nós olharmos um pouquinho para trás, um pouquinho antes, Jesus ele chega no templo e eles estão vendendo ali as coisas, vendendo ali mercadantes, eles estão vendendo, fazendo um comércio da casa de Deus. E ele chega e expulsa todo mundo, põe todo mundo para correr e põe ordem. E ele fala: minha casa será chamada casa de oração. Ali ele entra, ele ensina, ele cura, ele faz milagres e ele sai dali. Depois ele sai, depois ele volta de novo, ele passa na figueira, a figueira que não tem figo, ele amaldiçoa a figueira. E ele volta de novo, e aí ele chega agora, nesse ponto aqui, ele volta lá para o templo, e eles começam a questionar Jesus. Quem que questiona Jesus? Aqui, isso nós vemos aqui, no versículo de número 23 desse capítulo mesmo, fala: E chegando ele ao templo, cercando-se dele, e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade fazeis isso? E quem te deu tal autoridade? Aqui, quem que pergunta isso? Os sacerdotes, os fariseus. Fala para Jesus: espera aí, você chegou, você expulsou todo mundo, você está aqui ensinando, você está aqui fazendo, as coisas acontecem, milagre, mas quem te deu essa autoridade? Quem te pôs aqui? Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você prega, você fala, você ensina? O que está acontecendo? Aí Jesus pega e fala algo aqui tremendo. Olha só para você ver. Versículo 24. Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, da onde era? Do céu ou dos homens? Pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta.
Olha só, respondendo a Jesus disseram: não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Para nós entrarmos nessa parábola, eu dei uma passada por cima para nós entendermos. Porque aqui Jesus conta logo após essa parábola. E Jesus fala aqui dos fariseus, fala dos sacerdotes, fala dos anciãos. Pessoas que caminhavam junto, pessoas que estavam ali, que estudavam a palavra, que se diziam entendidos. Porém, ele fala também de meretrizes, e fala também aqui de meretrizes e de... publicanos, fugiu a palavra, meretrizes e publicanos. Quem que eram meretrizes e publicanos? Eram as pessoas que se achegavam a João, eram as pessoas que iam até João Batista para serem batizados, eram pessoas que se arrependiam. João Batista pregava o arrependimento, João Batista pregava o batismo por arrependimento. E aqui nesse momento, eles ficaram sem saber, e agora, o que nós vamos falar? Se nós falarmos que esse batismo é de Deus, como que vocês então não procuraram João para batizar se é de Deus? Como que os sacerdotes, os fariseus não iam atrás de João? Mas se eles falavam que não era de Deus, como que eles iam fazer isso? Que ali estava cheio de publicanos, cheio de meretrizes, pessoas que aceitaram, que se arrependeram e que voltaram ao Senhor. Quando Jesus fala isso, eles não sabem responder, não sabemos. Aí Jesus entra com essa parábola. Jesus fala também: eu não vos falo de que autoridade vos dei. Mas ele entra com a parábola. E essa parábola aqui é importante para nós hoje, para nós meditarmos. Ele fala assim, versículo 28. Mas que vos parece, ele já começa a trazer para as pessoas começarem a pensar. Aquelas pessoas estavam ali. Mas que vos parece, ele já coloca uma indagação de pensamento. O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: vai trabalhar na minha vinha. E ele, porém, respondendo-lhe, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade de seu pai? Aqui Deus já começa a nos trazer. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eram pessoas conhecidas por pôr peso nas pessoas, mas não cumprir aquilo que estava escrito. Eram religiosos. E quem que era aqueles que ele fala que ia atrás? Aquele que falou: eu não vou. Eram os pecadores, eram pessoas publicanos, pessoas que estavam ali, as meretrizes, que de primeiro impacto apresentavam Jesus para eles não queriam, mas depois se arrependiam e iam buscar João e falavam: não, eu quero esse batismo, eu me arrependo dos meus pecados porque eu preciso desse Deus. Então nós começamos a entender o porquê que Jesus fala isso. 2 grupos de pessoas que estavam ali naquele momento, naquele convívio, 2 grupos de pessoas. Um se achava bom demais, o outro pecador, precisava do arrependimento. Um era tido como mestre da lei, o outro meretriz, publicano. O que eram os publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos, pecadores, eram pessoas vistas aos judeus como rejeitados, mas de repente eles buscavam João para esse arrependimento. E aí nós começamos, e Deus começou a trazer algo para essa noite, esse momento em especial que nós estamos aqui. Um dia de final de ano, um dia de reflexão. E eu faço essa pergunta: quem nós temos sido? Nós somos aquele que fala para Deus: sim, Senhor, eu vou, e não vai? Ou nós somos aquele que de primeiro impacto fala: não quero, mas se arrepende, vai e faz aquilo que lhe é proposto? Nós estamos no momento, o Alexandre falou aqui, de reflexão. Final do ano é tempo de pensarmos, é tempo de medirmos, é tempo de vermos valores. Só que quando os nossos valores são pautados naquilo que é valor do Senhor, nós vemos o quanto somos falhos. Nós vemos o quanto somos falhos, o quanto muitas vezes somos religiosos. E Deus vai estar tratando isso comigo, com você essa noite, com cada um de nós aqui. A religiosidade. Aqui fala aqui, que João ele veio no caminho de justiça e não creram. João ele veio pregando arrependimento e não creio. João veio pregando, ensinando, mas quem que eram os que iam atrás dele? As meretrizes e os publicanos. E isso aqui falou muito comigo essa noite, que nós possamos entender quem nós somos, que situação que nós estamos essa noite. O Senhor hoje nos chama à vinha. O Senhor hoje nos chama a caminhar com Ele. E nós vamos falar o que para o Senhor? Nós vamos falar que vamos, mas não vamos? Ou nós vamos falar que nós não vamos e vamos?
Que nós possamos refletir essa noite, porque o que tem acontecido no nosso meio? Final de ano, a correria. Eu estava até vendo uma pesquisa, e achei interessante que surgiu essa semana, a síndrome do dezembro. Todo mundo correndo, todo mundo fazendo festa, correria e coisa. É um mês que tem muito acidente, muitas tragédias. É um mês que tem muita coisa difícil de mexer. É um mês de que as pessoas fazem planos. Nós temos o nosso projeto de vida, as pessoas fazem planos. Mas muitas vezes os nossos planos não são pautados no Senhor. Por quê? Porque nós fazemos planos naquilo que é nosso. Eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero comprar. Esse ano de 2018 eu quero comprar, eu quero ter, eu quero fazer. Mas quando nós colocamos o parâmetro em Deus, nós entendemos que esse não é o propósito de Deus. Deus ele vai nos dar porque Ele se alegra em realizar os desejos do nosso coração. Mas Ele nos chama hoje a refletirmos o que nós fizemos esse ano de 2017. O que nós podemos melhorar para o ano de 2018. Povo que se oferece para fazer algo. Esse ano, quantas vezes você se ofereceu para fazer algo? Quantas vezes você se ofereceu para trabalhar, para ajudar? Quantas vezes você olhou para o seu próximo e quis fazer algo? E quis ter algo? Os fariseus aqui, os autores da lei, aqui os sacerdotes, os anciãos, aqui, esse povo, eles colocavam peso, eles colocavam dificuldade para as pessoas e ficavam numa posição de que nós somos os bons, nós não precisamos, nós vamos ensinar vocês a fazer, nós não precisamos fazer. Muitas vezes nós estamos nessa posição, nessa situação. Muitas vezes nós estamos olhando as coisas acontecerem, tem quem faz, tem dois lá fora olhando o carro, tem. Nós vamos colocando peso, e nós vamos do outro lado tirando o nosso pé, porque eu já aceitei a Cristo, eu não preciso de fazer. E hoje Deus nos traz parâmetros para entender o que Ele quer falar conosco essa noite. Deus nos deu uma palavra para esse ano 2018. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2,17. Eu quero trazer essa noite algo aqui espiritual. Vinde, reedifiquemos os muros espirituais da nossa vida. Vinde, reedifiquemos os muros de chamado para a nossa vida. Olha só, esse versículo um pouquinho, se vocês quiserem estar abrindo, Neemias 2,17, diz assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada. Eu quero trazer hoje a nossa conduta espiritual, nossa caminhada com Cristo. Veja, pois, que miséria nós temos caminhado, porque nós olhamos para o nosso umbigo, para o nosso padrão, para as nossas coisas, e deixamos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o parâmetro de Deus. Nós estamos no final do ano, o irmão Alexandre ainda falou aqui, quantas pessoas não vieram, muitas pessoas faltaram, por quê? Porque tem coisas a fazer, parâmetros humanos, coisas humanas para fazer. E nós esquecemos daquele que é maior do que tudo isso. Nós esquecemos daquele que nos chamou. Então, eu quero colocar essa palavra aqui essa noite, vinde, disse, bem vós veis a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e as suas portas têm sido queimadas. Os fariseus e os anciãos e os sacerdotes, eles estavam ali achando que estava tudo certo, tentando ensinar o povo. E nós estamos muitas vezes aqui achando que está tudo certo, porque nós vamos num culto de domingo. Pastor, hoje é dia 24. O mundo comemora hoje uma data especial. O mundo hoje tem por padrão um Cristo, e se comemora-se o aniversário de um Cristo, ao qual não se serve esse Cristo. Se nós pararmos para analisar, o que ele fala? Aquele que me ama guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e eu o amarei e manifestarei a ele. Quantas pessoas hoje adoram, celebram um Cristo que não serve esse Cristo? Por quê? Por comodismo, porque por religiosidade, porque muitas vezes a religiosidade tem nos tirado o foco. Muitas vezes a religiosidade tem mudado o foco daquilo que é plano de Deus. Nós temos perdido muitas vezes com isso, por achar que somos melhores que as pessoas. Achamos que somos melhores, achamos que fazemos, achamos que Deus tem que nos abençoar, e Deus está nos chamando hoje. Vem servir.
Vem fazer. Deus está nos falando dessa parábola hoje. Você é daquele que vai falar que vai e não vai fazer? Ou você é daquele que se arrepende dos seus erros, que se arrepende dos seus maus caminhos e vem, e vai à vinha, e faz aquilo que o Senhor está falando? Eu anotei algumas coisas aqui, para nós estarmos meditando aqui essa noite, né? Mateus 16, 24. Um pouquinho para trás aí. Mateus 16, 24. Fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo é você entender que os teus desejos, aquilo que você gosta de fazer, está alinhado com aquilo que é o plano de Deus. O irmão leu aqui que os homens fazem planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O cristão, ele passa a viver o nome que é acima de todo nome. Você tem renunciado a si mesmo para seguir esse Cristo? Você tem renunciado a si mesmo, os seus desejos? Eu trouxe a reflexão do final do ano. Por que essa reflexão do final do ano? Por que essa reflexão do final do ano? Porque nós estamos cada vez mais egoístas no nosso ser. Eu quero para mim, eu não me preocupo com o irmão que não veio, eu não me preocupo com a dificuldade das pessoas, eu quero ganhar. Eu trabalho no comércio e essa semana foi uma loucura. Um monte de gente, eu preciso, e não quero saber a condição, eu preciso. Será que nós estamos nos colocando nessa condição? Será que nós estamos pensando nessa doideira que virou isso, nessa correria, que nós proporcionamos isso, que nós fazemos isso? Porque nós não nos programamos, porque nós não fazemos as coisas antecipadamente, porque nós precisamos, porque alguém tem que me servir, porque alguém tem que estar à disposição, porque sou eu, porque eu quero, porque eu faço. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Existe um preço. Qual que é o preço? O parâmetro é Deus. O parâmetro não é o nosso parâmetro. Existe um preço, pastor. Eu vou trabalhar de noite, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Acabamos de ler aqui agora. Aquele que quiser a sua vida vai perder. Aquele que quiser, eu quero para mim, vai perder. Aquele que entende é Cristo. Esse ganha a sua alma, esse ganha a sua vida. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Tivemos aí esses dias o acidente daqueles meninos. Foi trágico nessa cidade, meninos novos. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Hoje nós vamos refletir em algo pessoal para a nossa vida. O evangelho é pessoal. Pensa você, o que você fez? Você somou esse ano, você deu trabalho, você dificultou as coisas. Você somou, você fez, você ajudou, você contribuiu. O evangelho cresceu, o reino multiplicou. Ou você dificultou as coisas? Nós nos apegamos muitas vezes nas nossas teologias, e teologias a nosso favor. Nós pegamos uma teologia, ajustamos ela àquilo que é nosso, aquilo que nos ajusta, aquilo que nos favorece, e achamos e queremos ter razão. Eu não preciso do batismo de João, eu não preciso do arrependimento. Nós esquecemos que acima disso tudo está a visão de Deus, acima disso tudo está o Cristo. Olha só, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa por sua alma? Nós vimos aqui o teatro. No final aconteceu: Senhor, me dá mais uma chance. O que daria o homem? Se o seu dia chegasse hoje, qual que é o preço que você pagaria pela sua alma? O que daria o homem por sua alma? Que nós possamos refletir esse momento de final de ano, para que nós possamos entrar num próximo ano, reedificando os muros das nossas vidas, realmente reedificando algo com coerência, algo pautado naquilo que é plano de Deus, não nos nossos planos. Nós temos sonhos, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro, nós temos sonhos, e Deus tem o prazer de realizar os anseios do nosso coração. Porém, nós temos que entender que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, e buscar a Deus
Deus em primeiro lugar é o que aconteceu aqui nesse momento. Eu venho, estou na igreja, eu falo, eu abro minha boca, eu falo, mas as minhas ações não correspondem com o que eu falo. Muitas vezes eu estou aqui na igreja, louvando ao Senhor, batendo palma, louvando ao Senhor, mas a minha atitude não corresponde. Jeremias fala que o Senhor, Jeremias 17 fala que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele prova os nossos pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo o fruto de suas ações. Aquilo que nós fazemos, nós aceitamos Jesus, é automático, estamos salvos, beleza, aceitamos Jesus. Agora nós temos que caminhar, e Ele vai nos dar segundo o fruto das nossas ações. Qual tem sido o fruto da sua ação? O que você tem feito para contribuir para o reino? Para olhar, para pensar, quantas vidas, quantas pessoas. Vamos estudar isso essa noite. Eu reflito a minha vida, você reflete a sua vida. Colossenses, capítulo de número 3 de Colossenses. Versículo de 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. O dezembro reflete bem a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Meus queridos, se nós não prestarmos atenção e não focarmos o Cristo, nós paramos de orar, nós paramos de buscar, nós não temos um devocional, pastor, mas devocional é só para quem dá aulinha, para o louvor, devocional é só para o obreiro que tem que trabalhar na obra. Devocional é algo pessoal de cada um para com Deus. Nós temos que ter diariamente nosso devocional. Devocional é você pegar um trecho da Bíblia, ler aquilo ali e aquilo ali falar com você. E você orar em cima daquilo e buscar a revelação de Deus para aquilo. Olha só que interessante. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só que ensino. Olha só como dezembro contrasta com aquilo que nós estamos vivendo. É 13º, eu vou comprar, eu vou fazer, é o comércio, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu vou lá. Nós viramos um ativismo tão grande, e eu falo isso e o meu ouvido está pertinho da minha boca, eu sou o primeiro a ouvir isso, e se eu não vigiar, eu entro nesse ativismo. Por quê? Porque as coisas do mundo nos dão prazer. Eu sou barbeiro, eu trabalho num salão, e quanto mais eu faço, mais eu ganho. E o salão lotado, que maravilha, e vem mais gente, vamos correr. De repente eu paro, está tudo errado. E o meu devocional, e a minha oração, eu inverti os valores. Pastor, mas é só no final do ano que nós estamos perdendo a oportunidade de ter comunhão com Cristo. É no final do ano em que todo mundo celebra um Natal que se afasta do Cristo. O que mais nós recebemos são mensaginhas de Feliz Natal, e na verdade, o foco está na comida, o foco está na bebida, o foco está no presente, o foco está no comprar. Essa pesquisa não é pesquisa de crente, não. Essa pesquisa da síndrome do dezembro, isso aí é feito no Brasil, isso é uma ação mundial. Isso aí é um negócio que eles fazem, pessoas entram em depressão, porque não vão conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, não vão conseguir comprar, não vão ter o dinheiro para comprar, as pessoas se endividam, vou fazer, mas não quero saber, porque é Cristo, porque é Jesus, porque é o aniversário de Jesus, e vão entrando de cabeça naquele ativismo, naquela coisa. E aí, Deus fala aqui, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso vai passar, mas a comunhão que nós temos com Cristo, essa tem que prevalecer, isso tem que ser verdade nas nossas vidas. Então que essa noite nós possamos refletir, esse ano 2017, como que foi esse ano 2017? Quantas vezes eu abri a minha casa para uma reunião, quantas vezes eu abri uma casa, quantas vezes eu chamei meu líder, eu chamei algum obreiro, o que eu posso fazer para ajudar? Eu quero somar, eu quero fazer algo. Nós vivemos num ativismo nosso, quem tem para me servir? Quem pode me servir? Quantas vezes você chegou no obreiro e falou assim, obreiro, tem alguém para vigiar os carros lá fora? Hoje um chegou em mim e falou, pastor, quer que eu fico? Tem alguém lá de fora para vigiar os carros? Eu fico.
Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós estamos preocupados em ir no culto para receber, nós não queremos servir, nós queremos receber, nós queremos usufruir. Pastor, não traz palavras simples não, não traz palavras simples não. Vou contar uma coisa para você, o evangelho é simples. Eu vou contar uma coisa para você, as nossas teologias vão dificultar muitas vezes o evangelho simples, que é servir. Você quer uma coisa mais simples do que essa? Um pai falar para o filho, vem, vai para a minha vinha, vai trabalhar. Você quer uma coisa mais simples que essa? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou. E aí começa a refletir, isso reflete a igreja. Eu vou fazer. Não, eu vou lá na vinha e não vou. Ah, passou, desapercebido, passou, não fui. Nós achamos que o Senhor não está vendo. Porque o obreiro não viu, porque o pastor não viu, mas tem um que antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe até o que nós vamos dizer. Antes de qualquer coisa, antes de você ser formado, ele já te conhecia no ventre da sua mãe, ainda informe. Esse é que nós devemos satisfação. Esse é que nós devemos rever os nossos valores para o próximo ano. Reedificar os muros. Nós já pensamos logo no projeto de vida. Vamos reedificar. Eu vou ajustar. Eu já fiz uma reflexão lá, o meu salão. Eu vou pôr mais isso, eu vou fazer isso. Se eu chegar mais cedo, se eu parar mais tarde, o que dá para mim fazer, o que dá para mim fazer. Aí Deus me traz aqui agora. Você quer refletir? Como é que está a sua vida espiritual? E eu trago isso para a igreja agora. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu devocional? Você tem ouvido Deus falar? Pastor, não ouço Deus falar. Você não para ouvir. Você tem ouvido Deus falar? Você tem andado na direção de Deus? A palavra de Deus fala que toda autoridade é instituída por Deus. Você tem ouvido os seus pastores, o conselho dos seus pastores? Ou você ouve, mas não faz? Muita gente faz isso. Pastor, eu preciso fazer isso. O que o senhor me aconselha? Não faz. A pessoa vai e faz. Sabe por que perguntou? Perguntou para desencargo de consciência. Vou perguntar porque aí, pelo menos eu perguntei. Está sabendo que eu fiz, mas eu vou fazer. Não resolve, meu querido, você está enganando a você mesmo. Você está se enganando. O evangelho não é isso. Vem para vir e sirva. Arrepende do teu pecado e sirva. Sabe o que é isso? Viva o evangelho. Viva, dá a cara para bater. Abre o seu coração. Viva o evangelho, não faça nada escondido. Não conta mentira para os outros. Não trata e não faz as coisas. Trata e faz. Seja honesto. Faça as coisas. Versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, isso aqui tem que ser verdade na sua vida. O seu Senhor e o seu Salvador, Ele vai ditar as regras de onde você vai caminhar. Ele vai te mostrar aquilo que é lícito fazer, aquilo que não é lícito fazer. Meu querido, às vezes você deve estar pensando, eu vou sair daqui, vou comer um pernil quietinho, eu vou sair daqui, vou fazer isso quietinho, ninguém vai ver, nós nem queremos saber o que você vai fazer, nós não precisamos disso, nós precisamos sim de te ensinar que o Cristo está te olhando, que o Cristo está te observando, que não é à toa, mas o nosso padrão, o nosso parâmetro nos afasta da presença de Deus. Marcos 16, Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas você trouxe? Quantas pessoas você pregou o evangelho esse ano? Quantas pessoas você pegou a ordem de Deus e colocou na sua vida? Olha só que legal, nós estamos fazendo projetos e planos e reflexões para o próximo ano, nós estamos estruturando para entrar o 2018, quantas pessoas você tem de plano de alcançar, quantas pessoas você pensa, a ordem de Deus, essa palavra aqui, quando Jesus disse essa palavra, ele subiu aos céus, ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, isso foi uma ordem que Deus nos deu.
mas eu estou preocupado com as minhas coisas, eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com as minhas conquistas, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, e nós esquecemos Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que é seu sonho, o próprio Deus vai lhe proporcionar, o próprio Deus, é claro que você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás, porém Deus vai te dar a direção, não vai ser fardo, não vai ser peso, não vai ser dificuldade. O próprio Deus vai se incumbir de fazer isso na sua vida. O próprio Deus vai preparar isso para você. E nós chegamos aqui hoje, no dia 24 de dezembro, final do ano, refletindo tudo que fizemos esse ano. Eu gosto muito porque eu venho trazer uma palavra, e essa palavra é primeiro para mim, e eu venho refletindo tudo que eu venho passando esse último ano. E aí a gente para analisar. Se nós não buscarmos a intimidade com Deus, nós começamos a retroceder. Nós começamos a andar para trás. Pastor, eu cheguei agora que eu vou dar o primeiro passo. Meu filho, agora é caminhar para frente. Só que o primeiro passo é conhecer esse Deus. O primeiro passo não é você achar que, aceitei Jesus, está tudo certo. Não, é conhecer esse Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que é os meus mandamentos? Que mandamentos são esses, pastor? Não sei nem que mandamento que é esse. É hora de nós olharmos para o Evangelho de maneira diferente. É hora de nós começarmos a entender que nós temos que sair do mundo, o mundo jaz do maligno, sair dessa loucura, desse comodismo. Vamos refletir nossa vida. Esse ano, quantos planos nós fizemos? Quantos planos nós fizemos de correria? Quantas vezes a correria do dia a dia nos tirou do culto? Quantas vezes outras coisas nos tirou do culto? Nós fizemos o culto da primícia. Muita gente faltou no culto da primícia. Faltei porque eu não preparei a primícia. Faltei porque quero dar um ensino para a igreja. Nada pode te tirar de um culto a Deus. Nada pode te tirar daquilo que foi preparado para você prestar um culto a Deus. Com primícia, sem primícia, com dinheiro, sem dinheiro, vivo. Venha para o culto. Você vai prestar um culto a Deus. Mas o que o pastor vai pensar? Eu prefiro faltar. Deus é primeiro lugar na sua vida? Não falta não, meu querido. Vem para o culto. Declara isso você para Deus. Mas declara só com palavras não. Declara com atitude. Isaías fala, o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu querido, sabe o que é isso? Atitude. Muitas vezes nós estamos aqui, levantamos as mãos, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor e bendizemos o teu santo nome e saímos daqui. E a nossa mão vai por caminhos errados, a nossa mão vai fazer coisas erradas. A mão que hoje abençoa, agora mesmo já está pensando em fazer alguma coisa errada. Atitudes, porque as nossas palavras não condiz com os nossos atos. Que essa noite nós possamos, cada um de nós, refletir nisso aqui que o Senhor nos trouxe essa noite. Quem que somos nós? Vamos colocar esse padrão. Quem que somos nós? Nós somos aquele que tem se arrependido dos nossos erros? Ou nós temos disfarçado e fugido da presença do Senhor? Nós somos aqueles que mesmo diante das dificuldades do nosso dia, nós vivemos na terra. Os nossos desejos é da terra, porém nós aceitamos Cristo, e o que nós vemos aqui? Nós devemos buscar agora as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Cristo. Será que nós temos feito isso? Eu gosto demais, eu trago para a minha vida, porque eu vivo isso todo dia, Se eu não parar para pensar, se eu não parar para refletir, eu entro nesse ativismo e acabou, porque eu embalo uma quinta e acabou, porque eu penso assim, não, mas eu tenho os filhos para tratar, não, mas eu tenho minha casa, aí a esposa fala, nossa, eu queria pintar a casa, nossa, então eu vou mais um pouquinho, mas eu queria, sei lá o que, um passeio, vamos para o passeio, e vamos fazer, e a hora que a gente vê, o nosso devocional vai ficando para trás, o nosso momento de oração, às vezes nós conseguimos tempo para isso. Muitas pessoas têm tempo para isso. De repente é um aposentado, de repente está lá tranquilo, de repente consegue o horário. Mas a maioria das pessoas vai ter que se esforçar
para que isso aconteça. Só que a hora que nós percebemos, chegou a noite, eu não parei para orar. O meu dia que deveria ter sido consagrado ao Senhor no comecinho do dia, já passou o dia. Eu já fiz com a força do meu braço, eu já encarei, eu já peitei o dia, eu já fiz. E aí no final do dia eu chego na minha cama, oh Deus, obrigado por esse dia. Amém. E durmo. Meus queridos, tem uma coisa no seu coração. O reino não é comida e não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz, comunhão com o Senhor. Coloque isso no seu coração. Esquece esse negócio. Faça aquilo que lhe é proposto. Esses dois irmãos, esses dois filhos, o pai deles lhe propôs algo. Você tem feito aquilo que lhe é proposto? Você tem ido além? Você tem feito aquilo que lhe é proposto? Que essa noite, quantos de nós estamos caminhando na igreja, mas eu não vou para o batismo, porque se eu batizar, não sei porquê, ou eles vão me cobrar, eu caminho, mas não vou para o batismo, eu estou caminhando na igreja. Meus queridos, você tem feito aquilo que lhe é proposto? Quem lhe propôs isso? O pastor? Não, o Deus, o próprio Cristo, aquele que hoje eles celebram, que colocou isso. Aquele que hoje eles estão celebrando, que está ensinando, colocou isso. Mas nós não queremos o ensino. Nós queremos o status. A festa, o auê, a coisa, nós não queremos o ensino. Que essa noite nós possamos refletir nesse momento. Que essa noite nós possamos refletir. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito aos homens, mas o seu final são caminhos de morte. O dezembro, maravilha. Todo mundo recebeu, ganhou um dinheirinho. Há caminhos que parecem uma maravilha. Nós corremos, fazemos, esquecemos de Deus. São caminhos de morte. Pastor, morte física? Não, muitas vezes não. Morte espiritual. Tem muita gente morrendo espiritualmente. Tem muita gente morrendo espiritualmente, sabe por quê? Porque os seus caminhos aos seus olhos parecem retos. Os caminhos aos seus olhos parecem bons. Bom ganhar dinheiro, bom correr, bom fazer. Você está morrendo espiritualmente. Você está se afastando de Deus. Agora passou a correria, passou o 25, agora acabou. Agora vai mais calma, agora eu vou poder louvar, te adorar. Meu querido, faça na dificuldade. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Faça aquilo que tem que ser feito, aquilo que lhe é proposto. Esquece esse negócio de você achar que você é melhor que alguém, de você achar que você estudou, eu sou estudioso, eu sou fariseu, você não é nada. Você é servo de Deus. E o servo faz aquilo que lhe é proposto. Vem para a vinha, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos caminhar. A vinha é o reino é transparência, é clareza. Hebreus 12, vamos lá. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós, pois que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado de que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira daquilo que nos é proposto. Se nós aceitamos o Cristo como Senhor, nós temos que deixar os embaraços desse mundo, deixar os pecados desse mundo. Sabe o que é os embaraços desse mundo? Não, pastor, eu não enrolo ninguém não, eu não faço rolo com ninguém não. Sabe o que é os embaraços desse mundo? É aquilo que nos tira da presença de Deus. O embaraço, porque aí é caráter. Você fazer rolo, passar os outros para trás é caráter. Aí Deus não está nesse negócio. Os embaraços dessa vida é você entender que Deus é primeiro lugar na sua vida. É você priorizar as coisas de Deus. É você não deixar que as coisas desse mundo, o ativismo do dezembro te roube isso. O ativismo do dezembro te roube essa comunhão que você tem com Deus. Nada pode tirar isso. Nada pode tirar isso. A sua comunhão com Deus. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz. Desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. O próprio Cristo, nosso exemplo, ele fez aquilo que lhe foi proposto. Pagou o preço. Mesmo, uma hora ele olhando para o pai, fala: Pai,
Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Por quê? Porque a vontade que tem que se prevalecer é a vontade do plano de Deus. Ele fez aquilo que lhe era proposto, mesmo sendo Deus, fez aquilo que lhe foi proposto. E nós, como servos, e nós como filhos, temos feito aquilo que nos é proposto? Nós como filhos temos feito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o Cristo que é o seu Senhor? É o Cristo, é Jesus que é o autor e consumador da sua fé? É o Cristo que você tem chamado de Senhor? Por que me dizes Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? O Senhor hoje nos chama a uma reflexão. O ativismo do mundo não pode influenciar a nossa intimidade para com Deus. O ativismo do mundo não pode, os nossos desejos, carregue a sua cruz, os nossos desejos não podem influenciar a nossa relação para com Deus. Que nós possamos essa noite pegar o nosso parâmetro e o nosso padrão e alinhá-lo ao de Deus. Aí nós vamos ter condições de entender que lado que nós estamos. Nós somos o povo que fala que vai e não vai? Ou nós somos os pecadores que não queríamos a esse Deus, mas nós entendemos, nós nos arrependemos e nós estamos juntos para ir, para fazer aquilo que nos é proposto? Coloque isso no seu coração. Uma parábola, uma alegoria, mas que Deus possa falar hoje no seu coração. Quem você tem sido? De que lado você tem ficado? Você vem na igreja como um religioso? Você vem na igreja como um fariseu que até conhece, mas vem para criticar, vem para dar de dedo, vem para fazer, para falar, porque você acha que você é melhor que as pessoas, porque você acha que você sabe? Ou você é servo? Ou você vem na igreja para servir? Ou você vem na igreja para declarar: meu Senhor, o que me é proposto? O que eu tenho que fazer? Esse ano de 2018 nós estamos começando um ano com algumas mudanças, nós estamos começando um ano diferente, mas vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano de trabalho, um ano que nós todos vamos estar alinhados naquilo que é plano de Deus. Deus tem dado a direção, Deus tem nos mostrado, mas que nós possamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Que lado você está? Qual que é o seu chamado? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, qual que era o gozo que lhe estava proposto? Suportou a cruz, desprezando a afronta. Sabe aquilo que lhe estava proposto? Sofrer na cruz, afronta, foi desprezado, foi maltratado, ele passou por tudo isso. Como uma ovelha muda vai para o matadouro, sem abrir a boca, porque ele fez aquilo que lhe era proposto. Nós, a pessoa olhou diferente para nós, vixe, opa, peraí, não é assim não. Olhou diferente, ou falou alguma coisa que eu não gostei na hora. Como uma ovelha muda ao matadouro. O nosso mestre fez isso. E nós achamos no direito de brigar, de fazer. É o dezembro, eu vou, eu faço, corto na frente, não respeito ninguém. Misericórdia, meu irmão. Que nós possamos ser conhecidos como cristãos, mas cristão por atitude, não só por palavras, cristão por atitude, por exemplo, por testemunho, que nós possamos tomar posse dessa bênção nas nossas vidas. Considerai, pois, versículo 3, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Nós não podemos desfalecer, nós não podemos enfraquecer, o preço já foi pago, agora nós temos que caminhar. Caminhar de que forma? Segundo aquilo que eu penso? Não. Segundo aquilo que o meu mestre pensa. Segundo os meus desejos? Não. Segundo o desejo daquele que me propôs, segundo o propósito daquele que fez sobre a minha vida. Então que essa noite, essa parábola possa falar de maneira especial. Mas o que vos parece? Mas o que vos parece isso tudo que eu falei aqui hoje? Mas o que vos parece isso tudo, essa reflexão de final de ano? Nós possamos entender. Hoje o Senhor nos chama a fazer uma reflexão do nosso ano, daquilo que temos feito. O homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro disse: vai trabalhar na vinha. Ele, porém, respondendo: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses?
fez a vontade de Deus. Fica com essa reflexão no seu coração. Fica com essa reflexão hoje na sua vida. Você está em que posição? Você está em que lugar? Eu trago, em primeiro lugar para mim, estou aqui em cima falando, olha que maravilha, estou aqui em cima falando. Eu tenho que ser o primeiro a orar para a minha vida, porque falar uma coisa, os meus atos não podem contradizer aquilo que eu falo. Os meus atos têm que falar mais do que as minhas palavras. Que nós possamos essa noite pensar o que nós temos feito em rodas de amigo, o que nós temos feito nós, na nossa intimidade, o que nós temos feito. Que essa noite o Cristo venha a ser realmente o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador das nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Final do ano, tempo de refletir, refazer os muros espirituais, refazer os muros de atitude, refazer os muros de exemplo, que as pessoas possam olhar para nós e vermos um exemplo a ser seguidos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a alegria que nós temos de servir esse Cristo. A alegria transparente de que somos cristãos. Nós não temos do que nos envergonhar, porque o preço maior já foi pago. Já se fez maldição para que nós não fôssemos feitos maldição. Então que essa noite, cada um de nós seja colocado nessa condição. Eu falo que eu vou e não vou, ou eu me arrependo e vou? Essa palavra no seu coração, uma parábola do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar por você, maravilhoso Deus. Eu quero colocar, meu Deus...